Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. No episódio de hoje vamos falar sobre proteção desse patrimônio, né? Sobre a segurança jurídica de incorporadoras, detalhes jurídicos como lei do distrato, sobre permuta de terrenos para incorporadoras, sobre também o registro de incorporação, enfim, temas que você precisa ter conhecimento da área jurídica ou ao menos contratar quem saiba. E para falar sobre isso com a gente hoje, eu trouxe nada mais, nada menos do que o pai da Helena. O pai da Helena, né? O pai da Helena, o marido da dona Mônica, da doutora Mônica, grande amigo meu de muitos anos já, desde 2015 por aí, então quase 10 anos de amizade já. Ele que pegou o busão junto comigo para ir para São Paulo aí para entender um pouco mais sobre SCP, SPE, lá na época que não tinha informação sobre isso. Então, e além de amigo meu também, ele é o nosso advogado aqui na CP8 e é proprietário da Almeida e Correia Advogados aí, aqui em Balneário Camboriú e Bombinhas também, né? Seja muito bem-vindo. Dr. Lucas, como que você tá? Muito obrigado aí, obrigado Léo, obrigado Matheus, obrigado Gabriel. Não vou esquecer os nomes dos meus irmãos também, né? Ah, verdade, Matheus e Gabriel. E obrigado pela oportunidade de estar com vocês, é um grupo sempre, um timaço aí da CP8. E espero aí que o pessoal curta bastante esse momento, que a gente possa sair daqui com algum melhor do que quando nós chegamos, né? Com mais conhecimento, ou pelo menos vamos fazer o possível para tentar isso. Boa. E obrigado pela direção ali. Realmente ser pai da Helena é um sucesso, é um novo momento da vida. A Helena com 10 meses, é um novo patamar e começando trabalhando mais ainda em prol dela agora, novos objetivos. Sim. Pensa numa... Já abriu a holding ali, já Já estruturou ali. Já tá organizado. Ser casado com advogado também tem isso, né? Eu e a Mônica demoramos quase 2 anos para decidir casar por causa do regime de casamento. Então deu essa confusão aí, essa né? cláusula aqui não, né? Essa aqui. Então mudamos aí até chegar no consenso, demorou. Cada um tinha uma interpretação. No final, comunhão universal de bens, vamos tentar crescer juntos. Se der errado, nós dois quebramos, né? Muito bom. Muito bom. E eu trouxe mais 2 apóstolos aqui, né? Tem o Lucas, agora também tem o Matheus e o Gabriel aqui, não é verdade? Sejam muito bem-vindos. A paz, irmãos. Exatamente. Que a graça seja convosco. Boa. Fala, Matheus pessoal. e Gabriel, poxa, antes de nós entrarmos num tema mais técnico aqui sobre a área jurídica, a proteção da sua incorporadora, quero te convidar para o CP8 Summit, que vai acontecer em São Paulo, entre agosto e setembro desse ano. É um evento presencial, 3 dias, imersão, onde você vai aprender tudo direto do campo de batalha. Então, são as palestras, elas são feitas com base na estratégia que os nossos alunos estão usando. Então, não é teoria, não é palestrante externo no sentido de que não conhece o nosso mercado, são pessoas reais do nosso mercado que estão utilizando a nossa estratégia para incorporar. E se você quer estar entre essas pessoas, participe, tem aqui o link com o QR Code também na descrição, onde você pode garantir sua vaga. Obviamente, as vagas são limitadas, né? Não tem como colocar mais cadeiras no lugar físico lá, você já tem um espacinho para todo mundo, então não é uma escassez vazia aqui. Garanta a sua vaga para você estar presencial com a gente 3 dias em São Paulo, tenho certeza que vai ser você vai valer muito a pena, tá? E Lucas, gostaria de que você desse uma pequena introdução sobre a tua trajetória profissional na área jurídica, na área do mercado imobiliário, para que o pessoal te conheça um pouco mais. Léo, a minha história jurídica começa como quase de todos os jovens brasileiros. Começou com um sonho, né? O sonho de ser jogador de futebol que deu errado, né? Sim. Então, eu tinha até 17 anos, tentava jogar futebol, era mais ou menos bom, só o mais ou menos não era suficiente. Não era o suficiente nem pro futebol, nem para mim. Mas daí você foi para uma área mais concorrida, que é a advocacia, né? Porque, tem advogado no Brasil, né, cara? Tem. Pro cara conseguir se destacar, eu não sei qual que é mais difícil, né? Porque tem bastante... O futebol continua sendo, pelo menos continua paga um pouco mais do que a advocacia, né? Se o cara é bom, né? Só a advocacia a gente sempre tive também a segunda opção. Segunda opção não, só sempre gostei muito do direito, eu era apaixonado pela questão da oratória, os discursos, os filmes, a vestimenta, isso também foi
pontuando durante a infância e a primeira opção realmente para fazer um vestibular foi o direito. E estou aqui aí comecei em 2006 a faculdade, já me formei há 13 anos de advocacia, então tá rendendo aí, aprendendo o dia a dia, aprendendo não só o direito, só aprendendo a questão humana, a questão da vivência. Acho que os cabelos brancos vão nos ensinando também muitas coisas, né? Então isso é muito importante. Só brincadeiras à parte, comecei no direito, meus pais vêm do comércio, então tentei trazer, sempre pensei na advocacia como uma empresa, alguma coisa bem séria também, que tinha que estudar, que tinha que planejar um escritório, que tinha que ter receita, despesa, marketing, conhecimento para entregar para o cliente. E no decorrer do tempo quis sempre advogar, nunca quis o concurso público em si, sempre a ideia foi ser advogado e deu certo. Como dizia meus professores, um professor meu na faculdade, eu me apaixonei pelo direito penal na faculdade, sempre fui ligado, fui ser estagiário de juiz, estagiário de promotor, e depois que me formei eu me casei com direito civil. Então aquele namoro dura só até a faculdade, a advocacia criminal é uma outra linha que não me interessava, e tive a oportunidade logo que me formei entrar num escritório que o advogado já tinha mais de 30 anos de prática e ele só atuava com direito imobiliário. Não tinha condições de me manter, então abracei 100% aquela oportunidade e não quis inventar roda. Fui trabalhar no direito imobiliário, aprender, desbastar aquela pedra bruta mesmo, e ali comecei, logo em seguida fiz a pós-graduação, assumi as demandas do escritório e a partir disso fui galgando alguns objetivos, fui trazendo pessoas para o escritório, trouxe a Mônica. Nós estamos juntos também nessa caminhada há 13 anos. Logo que eu me formei também começamos a namorar. Ela estudava para magistratura. Depois de uns anos convenci ela a advogar também, porque eu via grande potencial. Também ela hoje também faz parte da sociedade, estuda muito, é uma guerreira junto comigo, uma parceirona. E o direito imobiliário surgiu a partir daí. Daí fui me apaixonando na área, a dinâmica do direito imobiliário para mim é muito interessante. Eu vejo o dia a dia, eu vejo uma evolução, não é aquela coisa engessada. Trabalhar com pessoas é muito bom, trabalhar com negociações, tentar resolver problemas de pessoas que muitas vezes esperaram a vida inteira para adquirir um patrimônio, e quando adquire, tu poder propiciar uma segurança que ela vai comprar algo que ela sempre sonhou, que tu entra dentro da família, tu vê aquela luta, tu se sente como parte daquele ambiente, e quando ela assina um contrato e tu vê que realmente deu tudo certo, aquilo lá faz jus, parece que estou no lugar certo. Fiz o que eu quero, vamos continuar. Toda a questão profissional de honorários, isso é em cima do plano, tu vê o que tu representa, a segurança jurídica, o que ela representa para o ser humano, ela é muito legal, ela é gratificante mesmo. Exato. E tem um episódio que talvez vocês não saibam, mas o Lucas junto com a Mônica foram os que abraçaram a ideia do primeiro grupo de investimento junto comigo, né? Eu tinha um sócio, mas naquela época eu já conhecia o Lucas, e aí eu expliquei para ele o modelo de negócio que eu queria fazer, captar recursos com investidores, tudo. A gente foi para São Paulo juntos, entender sobre SPE, sobre SCP, aprofundar, né? Entender muito mais sobre o nosso mercado. E eu estava aguardando um valor dos honorários do Lucas e da Mônica sobre o primeiro contrato. E aí um dia eles me convidaram para ir lá na casa deles. Eu fui à noite lá, eles pediram uma pizza, a gente comeu, deu risada e tal. E eles falaram assim, ó, Léo, a gente não quer cobrar de você o contrato, a gente quer embarcar nesse projeto junto com você, a gente quer vestir a camisa desse projeto junto com você. E eles fizeram um contrato, numa organização, numa estruturação incrível, né?
que nos deu toda a segurança desde o primeiro empreendimento e foi o precursor para chegarmos até aqui, até hoje. Até hoje é feita a revisão dos contratos através do Dr. Lucas, da doutora Mônica. Então, se vocês conhecem sobre SPE, sobre SCP, se vocês tiveram acesso aos nossos modelos de contrato, lembrando que modelo é uma base para você usar como referência e não como regra, né? A gente mostra muito mais para vocês terem uma noção de como que é, mas cada caso é um caso, tem que ser estruturado da maneira que vocês fazem, de acordo com o seu negócio, mas muito se deve ao trabalho do Lucas e da Mônica, que eu tenho muito carinho por isso e eu sou muito grato, né? Eu acredito que uma das coisas mais nobres que a gente tem na vida assim, é ser grato, reconhecer isso, ser leal também aos nossos parceiros que vestiram a camisa junto com a gente desde o começo. Eu sou muito grato a você e a Mo aí por tudo que vocês fizeram. O Léo vai me fazer chorar aqui. Não. Só. Não. O Léo, como eu disse, nós nos conhecemos me lembro até hoje, na Avenida Brasil, na 3.300, tomando fomos um café, que ele vendeu um apartamento para um conhecido meu e o conhecido me chamou para analisar o contrato. Naquela oportunidade eu conheci o Léo como corretor de imóveis e a partir daí a gente começou a se encontrar, criou muita empatia desde o início. O Léo sempre foi um cara que eu admirei bastante, o empreendedorismo, a batalha dele. Então, ele... Não sei, quem não conhece o Léo, ele não tem uma altura significativa, assim, tão grande. Só ele consegue chegar nas alturas, realmente, assim. Ele é um cara que, fora da curva, quase um jogador de basquete, assim. Sim. Só ele é um cara que sempre admirei. E quando ele pensou nessa nova modalidade, que ele sempre disse, eu não estou inventando nada, mas eu quero fazer algo melhor do que o pessoal faz. Uhum. E a partir disso, não tinha literatura nenhuma, nós fomos de ônibus num curso, batalhamos, começamos, tentamos aprendemos juntos muitas coisas. E de uns anos para cá começou essa ideia da SCP, que no início foi a primeira casa, então nem se fala, foi um sucesso total aí. Uhum. Começou com esses passinho de formiguinha, só hoje está o que é SCP-8, o que é alavanca, o que é toda a equipe que vocês têm, graças àquele sonho dele que ele começou lá atrás. Sem ninguém acreditar. Vocês acreditaram. Caramba, vocês acreditaram. Foi bonito esse momento aqui. Foi, né? Gabriel, um dia vai ser você, cara. Você, a gente se reconhecendo. Só. De algum lugar tem que partir. Se não começa, nunca termina, né? Então começamos essa aí. Estamos sempre em evolução também. Isso eu acho que é interessante do direito, interessante das empresas, interessante do ser humano em si. É essa possibilidade que a gente tem de se reinventar. Eu estava ouvindo anteriormente o podcast que vocês estavam comentando isso que a gente tem de querer aprender, querer ir sempre mais longe, poder levantar de manhã e começar algo novo. O brasileiro em si, então, mais do que todos os povos, a gente se readapta com uma facilidade. Nós temos uma resiliência enorme para podermos nos reinventarmos diariamente. Isso que eu acho que é interessante. Eu acho que o curso que vocês propõem, que o Léo ensina, ele mostra isso, ele dá uma ferramenta, só nós temos que buscar também utilizar ela, saber como. Tem os modelos, mas a vida é mais do que um modelo. Uhum. A faculdade mostra isso, a faculdade nos dá um diploma, uma oportunidade de saber onde pesquisar, mas eu sempre disse, os problemas que chegam no escritório nunca estão nos livros que eu li na faculdade. Uhum. Então parece que os problemas vão mudando e o que estava no livro não se utiliza mais. Nunca vem tão pronto. E a vida é isso. O dia a dia, o nosso casamento, vida com os filhos, vida com a esposa, com o trabalho. Esse eterno aprendizado. Boa. O pessoal lê o Vadimeco mesmo inteiro. Tu sabe que eu não leio inteiro, só tô me falando de Vadimeco da origem. Em 2006, quando eu entrei, eu ganhei um Vadimeco num sorteio da Redel e vinha com um CD, e o CD quem falava, dava uma introdução, era o Luiz Flávio Durso, que foi advogado, presidente da OAB de São Paulo, e ele falava que o jovem, o acadêmico, ele deveria se concentrar muito na faculdade, nos estudos, nas leis, mas mais do que isso, ele deveria se concentrar no ser humano, no café,
naquele ambiente de diálogo, de conversa, porque é ali que tu via o que acontecia na sociedade. A sala de aula te dava o embasamento, mas se o advogado não convivesse com seus pares ali, com o ser humano, a gente não saberia interpretar o que está acontecendo. Então, a gente seria aquele advogado que não tem um bom senso, não sabe o que quer, que acha que só aplicando a lei se resolve. E a experiência vai dizendo que muitas vezes isso só não basta, né? O valor sempre, e o Vadmecum a gente lê o problema das pessoas, né? O Vadmecum ele é consultivo também, né? Lê tudo aquilo lá. É mais fácil ler a Bíblia, né? Do que ler o Vadmecum. Hoje tem o chat GPT. Inclusive tem bastante material para falar sobre isso também. Boa. Antes de mais nada, assim, gostaria que, talvez para abrir a nossa conversa, contextualizar sobre quais são os principais cuidados jurídicos que o incorporador deve ter ao ingressar na incorporação. Essa pergunta é porque muita gente entra no mercado imobiliário, ou mesmo já tem uma incorporadora grande, utiliza apenas modelos e vai ele mesmo alterando ali. Isso, no começo, parece ser uma decisão inteligente, porque economiza dinheiro, mas pode ter brechas que vai colocar em risco o patrimônio dele ou até mesmo a segurança do próprio empreendimento, né? Quais são os principais pontos aqui que você identifica como cuidados que o incorporador deve ter? Léo, antes de chegar na questão da segurança, acho importante também nós pensarmos num planejamento. Eu vejo hoje o direito muito mais como consultivo do que litigioso. Então, o empreendedor também creio que tem que ter essa visão. Buscar não ter o problema, porque ter o problema cada vez custa mais caro e demanda mais tempo. E isso, na questão da segurança jurídica, é muito importante. Dar um passo de cada vez do que querer atropelar e daqui a pouco tu ficar dependendo do judiciário, dependendo da morosidade dele, dependendo de N coisas para tentar corrigir aquilo lá. E o teu capital investido, e muitas vezes perdendo ele. O principal de tudo é o planejamento. Na questão imobiliária, eu vejo um bom programa do que vocês ensinam aqui para os alunos, o que você quer, como você quer, aonde vai ser, todo esse estudo, ele é importantíssimo. Depois desse embasamento que sabe onde quer chegar, daí sim, bons profissionais sempre devem ser recomendados, desde o corretor. Eu não sou corretor, eu admiro muito a corretagem. Quem é corretor sabe disso. Eu sou um entusiasta do corretor que busca o negócio, que conhece as pessoas, que tenta trazer a segurança jurídica também, que, ao meu ver, também, e do Código Civil, é obrigação do corretor também propiciar essa segurança, não só do advogado. O corretor tem que agir com diligência, prudência, passar informações, trazer a credibilidade para o negócio. Isso é um caminho também que não precisa de um advogado para ter essa orientação. Busque um bom corretor. Eu acho que o merchan do corretor é aí. Tente fazer mais do que simplesmente apresentar e mostrar o produto. Ofereça condições de ele ter segurança em comprar. Seja um terreno, vendo a documentação, vendo quem são os vendedores, quem são os compradores. Porque o corretor está ali como intermediário dos dois. Ele não pode querer beneficiar um e prejudicar o outro. Sim. Da mesma forma que o advogado, eu vejo a advocacia nesse sentido. Quando nós assessoramos em negócio, a parte contrária não é minha inimiga, que eu tenho que fazer um contrato para lesar ela. Eu tenho que fazer um contrato para ser bom para os dois. Porque se não é bom para os dois, vai dar problema. E a gente tem que evitar esses problemas. Eu acho que essa que é a função hoje. O advogado ele tem que trabalhar nas sombras para não tentar ser a parte mais importante do negócio. Eu vejo isso com alguns colegas que eu fico chateado e triste, que querem parecer que foram contratados para prejudicar o negócio, para mostrar que eles sabem muito. Eu acho que a função do advogado aí é pelo contrário, é tentar fazer o negócio dar certo e não prejudicar ele, dentro da limitação. Agora, voltando ali para a segurança, eu vejo que a documentação imobiliária é muito importante hoje nos dias atuais, como sempre foi. O principal documento que a gente utiliza no Brasil, no sistema registral, é a matrícula. Ela na grande maioria das cidades brasileiras, ela é possível. A matrícula do imóvel fala todo o histórico do imóvel, desde a descrição do que está adquirindo, quem são os vendedores, quem que já adquiriu, como que adquiriu,
se há restrições, penhoras, averbações, financiamentos, leilões. Isso tudo com um simples documento, que é um custo bem barato também. A matrícula, assim, a gente sempre orienta pegar matrículas atualizadas, pegar matrícula de 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás, não serve para nada. Então, isso é o primeiro passo aí para quando for diligenciar para adquirir qualquer imóvel, seja casa, seja terreno, seja uma grande gleba. Isso, começamos daí. Boa. E a gente tem uma regra básica aí, por exemplo, para um incorporador que está fazendo um empreendimento multifamiliar, que vai fazer um lançamento imobiliário, que é a venda das unidades após o registro de incorporação. Né? Então, o registro de incorporação aqui é o que dá mais segurança jurídica para o adquirente de que aquele empreendimento vai ser entregue de acordo com o que está lá na matrícula, de acordo com o memorial descritivo, com plantas, e com quadro de áreas e assim por diante. Há pouco tempo teve uma mudança que permite uma reserva de uma unidade antes do registro de incorporação, que nada mais é do que uma venda, convenhamos, né? Mas consideremos que seja uma reserva. Quais foram as mudanças assim para o incorporador a partir dessa mudança da lei? A lei é uma lei recente, para o direito é recente, ela tem um pouco mais de 6 meses. Ela veio alterar os dispositivos da lei de incorporação imobiliária. E como havia dito, a lei anterior falava que não poderia alienar e onerar antes da incorporação, e substituíram essa palavra por negociar. Então começou a ser permitida a negociação. Essa é o grande detalhe que a lei mudou. Ela substituiu uma palavra e com a palavra veio N interpretações. É um tema recentíssimo, não conseguiu chegar aos tribunais superiores ainda. Quando a gente fala nos superiores, eu me refiro ao Superior Tribunal de Justiça, para dar essa interpretação mais equânime. Mas há casos esporádicos nos tribunais de Minas Gerais, que sempre é um tribunal bem inovador e diligente, trabalhando sobre isso. O Tribunal de Santa Catarina já teve um caso que mexeu com toda a região do Vale do Itajaí, que é bem conhecido, justamente por causa dessa diferenciação. De onde nós estamos vendo essa situação? Do lado do incorporador, do lado da família que está adquirindo aquela moradia, do lado do judiciário, por onde nós queremos enxergar. Partindo da premissa que todas as construtoras são sérias e vão entregar o seu produto, ok, a lei veio para fomentar os negócios, deixar de desburocratizar. Alienação nada mais é do que a venda com restrição de algo. A negociação, ela parte, como o Léo falou, de uma reserva. Reservar, só reservar, eu estou reservando o quê? A expectativa de algo. Então, tu trabalha numa linha, tu tem um subterfúgio, tanto que há decisões combatendo, hoje as decisões judiciais, elas combatem a semântica da palavra. O que é negociar? Tu trocou 6 por meia dúzia, então qual que era o objetivo da lei? O objetivo da lei é dar segurança para o consumidor, o objetivo da lei é fomentar as negociações do incorporador. Então aí que vem o debate do judiciário. E o advogado não é juiz, cabe a ele fazer o seu primeiro juízo, mas ele tem que também procurar o que é mais certo para aquele determinado caso. Por incorporador, realmente veio uma mudança muito boa, propiciou essa abertura de caixa antes da morosidade, de toda a burocracia que é uma incorporação, que a gente sabe que o Brasil ainda tem essa dinâmica, é um país ainda que é muito burocrático na questão registral, e a lei veio para facilitar. Essa negociação ela é permitida, realmente, como hoje substituiu a promessa de compra e venda por um termo de reserva, com as condicionantes que o imóvel está sendo regularizado ou estará sendo regularizado, e após essa regularização,
irá ser feita uma promessa de compra e venda, daí sim trazendo todas as características iniciais de um contrato, como a lei fala daí, para dar essa segurança para o adquirente. O mais importante nesse caso é que a construtora ela não tente também ludibriar o adquirente, é que ela tem que dar transparência que o imóvel ainda não está regularizado. Isso é as decisões judiciais sempre estão indo para esse caminho. O adquirente tem que saber quem está reservando, ele está tendo também uma expectativa de um negócio melhor, já que ele está sendo um dos primeiros, está acreditando no projeto. Sim, a opinião é que isso aí prejudica o consumidor na média, né? Porque, como você disse, pressupondo que a incorporadora seja séria, não tem problema nenhum. E essa já é uma prática, convenhamos, uma prática conhecida do mercado, né? A reserva, a negociação, antes mesmo do registro de incorporação, isso acaba acontecendo comumente, a gente vê isso dentro do mercado. Então a lei nada mais fez do que permitir que isso legalmente possa ser feito. Agora, da mesma forma que tem bons engenheiros, maus engenheiros, bons corretores, maus corretores, bons advogados, maus advogados, também tem bons incorporadores e maus incorporadores. Talvez não porque o cara queira, mas porque ainda ele não está maduro para poder, né, às vezes, absorver um empreendimento. E às vezes ele vai vender muito no princípio do empreendimento, acaba não tendo sucesso no lançamento e tendo que voltar atrás, mas aí já utilizou aquele recurso, enfim, pode prejudicar algumas pessoas, né? Até porque quem está comprando antes ainda não tem a clareza do que de fato vai ser construído ali, né? Apesar da minha opinião, isso aí beneficia os negócios, beneficia o incorporador, porque ele consegue capitalizar antes mesmo da incorporação, né? Então, eventualmente, nesse período, ele está pagando taxas, outorgas, está pagando arquitetura, está pagando todos os demais projetos e taxas para a liberação do empreendimento, demolição, um monte de custos de planejamento antes mesmo do início da obra, né? Então tem gastos ali. E aí ele vai estar utilizando desse recurso inicial de investidores mais arrojados, que estão assumindo o risco maior, como qualquer outro negócio, para entrar antes, né? E por isso eles estão tendo um desconto do valor do imóvel quando ele estiver sendo feito o lançamento. Isso é bom para o investidor também. Isso é bom para o incorporador, isso é bom para o investidor, desde que o negócio seja cumprido, né? Como tu bem falou, a lei sempre chega com atraso na sociedade, né? A lei nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo na sociedade de acordo com o tempo. Muitas vezes ela já mudou e ela já chegou com um atraso maior ainda. Uhum. E nesse caso a lei ela veio para regulamentar algo que o brasileiro já fazia. É uma prática infelizmente comum vender sem incorporação. Uhum. Prejudica a sociedade, mas a lei veio para dar legalidade para algo que já acontecia. Isso, na prática, a gente vê. Uhum. Na teoria dos livros, a gente não vai ver que é crime vender sem incorporação, continua sendo crime vender sem incorporação. A questão que a lei veio falar, não veio falar de venda, de alienação, Sim. Ela veio falar de negociações. Então, se fica caracterizado a promessa de compra e venda antes da incorporação, continua sendo crime, continua tendo as penalidades, como outrora já havia. Não é bom destacar isso aí. Mas então o negociar que apresenta na lei hoje, o limite desse negociar é a promessa de compra e venda. Não, o limite é não chegar na promessa de compra e venda. Então, tipo, ela pode as negociações podem se avançar até não acontecer uma promessa. E a questão financeira quanto a isso? A transação não tem na friaca. Não, é uma questão, tu tá reservando. A reserva, tu tá pagando um preço, um arça, ele 100% legal, como seria em outras modalidades. Contabilmente é possível a declaração, porque nada mais é que está criando uma expectativa de direito por algo que pode vir a acontecer. Sim. E depois que acontece, daí vai só adequar as terminologias contábeis, mas isso, a lei ela também não veio criando
Não passou a ser crime tu comprar imóvel antes da incorporação. Pelo contrário, ela passou... Tu pode ter essas intenções, vai visar, como o Léo disse, vai dar legalidade para aquilo que já acontecia e propiciando ao incorporador absorver aquelas despesas que ele já tinha, só que sem poder remunerar legalmente. Porque muitas vezes ele recebia dinheiro, daí realmente era o dinheiro frio, que não podia declarar, a pessoa não podia declarar que pagou, porque ele estaria fazendo uma confissão que estava vendendo sem incorporação. Claro. E hoje em dia a lei veio para dizer, não, tu tem essa possibilidade, tu tem como declarar, tua contabilidade vai funcionar, tu está fazendo uma reserva por um determinado valor para salvaguardar. Sim. Então só analisar alguns detalhes. Ainda é muito nova essa situação. Inclusive, nós estamos dia 30 de janeiro, um dos julgamentos desse recurso de Balneário Camboriú vai acontecer no Tribunal de Justiça, que foi o voto da desembargadora no sentido de dar continuidade na obra da construtora, porque ela acreditava que a lei veio nesse sentido da negociação ser permitida. E o juízo de primeiro grau tinha embargado todas as modalidades de venda e teve essa reforma em segundo grau e a turma vai votar agora na terça-feira. É um voto que realmente eu estou ansioso porque vai dar uma boa orientação do como que Santa Catarina pode seguir nesse termo aí, já que é um dos tribunais conservadores do país. Eu quero voltar um pouquinho, claro, se me vontade. permite. Ainda naquela questão da segurança, quando o doutor falou sobre a questão do contrato, de analisar a escritura do terreno e tudo mais. Temos ali então, no caso a escritura, aí no caso a CND, enfim, os documentos seja dos sócios, seja dos proprietários do terreno, o que for, tem toda essa análise. E aí me vem um ponto também, na questão, como a gente falou, enfim, muito do nosso público que tá nos ouvindo são os incorporadores de casas, que vão construir casas para venda, é justamente isso, no quesito de segurança. Vamos supor que ele é a primeira incorporadora dele, abriu a incorporadora, e ele já quer fazer algumas casas. E ele quer comprar os terrenos, enfim, tudo em nome dessa incorporadora. No âmbito jurídico e também olhando para a questão de segurança, é eficiente ele fazer dessa forma? Não que seja algo errado, né? Muito pelo contrário, sim, é eficiente, é correto ele comprar os terrenos na incorporadora. O ponto ele realmente faz dessa forma, ou ele abre uma SPE para cada terreno ou casa que ele vai executar? Tem alguma... Um é mais seguro que o outro? Essa é uma excelente pergunta e realmente ela é bem da prática do dia a dia de quem está começando, ou que é muitas pessoas que estão há anos no mercado e fizeram e querem se reinventar. E a resposta é que, como quase tudo no direito, a resposta é bem simples, que depende. Eu acho que isso parte também de uma segurança jurídica que o incorporador tem que ter. Analisar o que ele quer. Sim. Porque não tem uma regra, isso é melhor do que aquilo. Eu vou construir eu vou abrir uma SA ou vou criar uma SCP? Vou criar uma SPE? Ou vou criar uma incorporadora limitada, simples assim? Qual que é o mais certo? Não tem o mais certo. Tem aquilo que... eu vou ter outro sócio, não vou ter outro sócio, vou ter investidores, como que eu vou integralizar esse capital? Isso é uma das partes da segurança jurídica, é pensar antes de fazer. Porque já tive N casos de clientes que chegaram, fizeram tudo na pessoa física, depois tentaram corrigir no meio do caminho, tentaram passar, daí vai onerando e vai ficando caro. Fazendo então na pessoa física é errado. Não estou dizendo que é errado também. Estou dizendo que tudo tem os seus prós e contras. Se ficar bem claro os prós e contras, mantém a linha e segue naquilo. Não vai ficar tentando mudar no meio do caminho, que muitas vezes vai ser prejudicial a ti e vai trazer mais insegurança jurídica para a tua empresa, para a tua pessoa física e também para os teus investidores. Isso eu creio que tem que ficar bem claro. Vou abrir uma SCP? Quais são os benefícios de uma SCP? O que é a SCP? A SCP nada mais é do que um contrato que as pessoas fazem para trazer investidores, para dar segurança entre A e B. A sociedade de conta de participação
ela não é uma empresa, vamos botar entre aspas aqui, que é registrada na junta comercial, por exemplo. A pessoa que eu estou comprando material de construção, quem está comprando dessa material de construção é sempre o sócio ostensivo. Sim. O sócio ostensivo que vai dar a cara a tapa para tudo que acontecer naquele empreendimento. Trabalhista, civil... Isso é muito importante ficar bem claro. As pessoas querem... eu vou criar uma SCP... Tá, o que é SCP? SCP é entre A e B, entre o sócio ostensivo e o sócio participante. Ali vocês vão fazer todo o regramento de vocês, vão fazer o regulamento, é um acordo de acionistas. A gente fala que apesar de ele ter um CNPJ, né, um CNPJ estéril, que ele não... Na realidade é um CNPJ contábil, um tributário, né? Apenas, né? A Receita, ela criou, antigamente não era obrigado a SCP, tanto que era outrora era chamado sócio oculto. Tu não aparecia em local nenhum realmente aquele sócio, e depois passou a ser sócio investidor, e essa SCP passou a ser conhecida pela Receita, porque tu pega o regulamento, registra na Receita, gera um CNPJ, e que aqueles dividendos, aqueles valores que estão circulando, mais tarde a Receita vai poder saber para tributar ou não aqueles valores que circularam. Então, é importante, realmente é estéril. Para o sócio participante é uma modalidade bem interessante, porque resguarda muito, lhe protege bastante. Então, como tu disse, é bom uma SCP? Se o objetivo do incorporador é dar segurança, trazer investidores, esses investidores ficarem totalmente protegidos e o incorporador dar a cara por negócio e acreditar no próprio negócio e querer dividir os dividendos no final, é uma ótima modalidade. A SPE, Sociedade de Propósito Específico, já tem outras garantias, outras qualidades, tem alguns outros contas, tem que ter a incorporadora já tem que ter, eu não digo mais corpo, mas tem que ter um pouco mais de atenção, a questão contábil já entra por um novo regime, já tem outras características que devem ser obedecidas sobre pena de uma dor de cabeça lá na frente, né? Boa. Sobre essa questão do regime especial de tributação, eu não sei o quanto você está a par disso, mas tem mudado uma regra, né, também na lei de incorporação, na lei do condomínio, na verdade, na 4591 de 64. Eu não vou lembrar certo qual que é a redação lá, mas ela permite casas isoladas, ela mudou um pouco a redação e deu a interpretação de que casas isoladas, de que um imóvel unifamiliar pode ser passível de registro de incorporação, né? Se eu não me engano, no artigo 32, se eu não me engano. E isso está sendo buscado. Oi? Acho que é o 32. Isso tem buscado junto agora aos registros de imóveis, né, fazer o registro de incorporação de casas. Porém, eles não estão aderindo a isso. Você tem acompanhado alguma coisa sobre esse tema? Tem, a gente já está acompanhando, já aconteceu algumas situações, como a gente disse, a lei vem e aplicar ela, muitas vezes, ainda mais em órgãos mais burocratizados, como o registro de imóveis, ele acaba complicando, né? Sim. A lei que alterou o Código Civil e permitiu o uso capião extrajudicial veio, e até hoje é bem difícil fazer um uso capião extrajudicial. Por mais que tenha passado os anos, ainda tem muitos registradores ainda que não concordam com a situação. E a lei, eles não concordam, daí tá tudo bem? Daí, na prática, a gente vê tanta burocracia que leva o advogado a ir para o judiciário, né? Sim. Então, a gente chega por um momento que o limite do advogado e do cliente também esgota. Sim. Muitas vezes não é pela incompetência ou desconhecimento do advogado que não se faz. Claro. Um cliente atrás pedindo uma comarca para fazer um uso capião extrajudicial, eu digo, faço o seguinte, eu te pago para ver se tu conseguir fazer aquele uso capião extrajudicial naquela comarca, porque eu não consigo. Então, daquele modo, o cliente já percebeu, não vou nem tentar. Eu digo, não, se tu pode tentar, eu gostaria muito que tivesse, porque poderia facilitar.
E a lei, quando mudou também a questão da... Ela não teve tanta... A descrição da lei ainda ficou muito aberta e fez com que muitos registradores tivessem dúvidas. O registrador, na grande maioria, quando se tem dúvida, ele não faz. Isso acontece muito na prática e leva que com as negativas o caso chegue ao judiciário com suscitações de dúvidas, o judiciário tenha que sanar essa situação, trazendo a interpretação para aquela comarca. É isso que a gente está vendo na prática. Os registradores continuam com aquela interpretação antiga da impossibilidade da incorporação de casas, por compreender que só incorpora aquilo que é multifamiliar. E negando com simples orientações, fundamentações, e cabendo ou ao cliente desistir, fazer da forma que sempre foi feito, deixando de obter os benefícios tributários, ou então cabendo procurar o judiciário, ou procurar o advogado, que o advogado faça a situação de dúvida e que leve para o judiciário. Que muitas vezes pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, inviabiliza 3 anos. Sim. O time do judiciário que muitas vezes faz o cliente perder a intenção de dar continuidade. Isso quem perde é a sociedade. Porque no momento que o judiciário não dá essa opinião, continua sendo feito daquele jeito. Sim. Então, alguém vai ter que pagar o pato para mudar essa situação naquela região, naquela comarca. Então vamos ver quem que vai ser ter essa coragem, né? Sim. Paciência, né? Teve alguns casos. Teve um caso, ao menos, de registro de incorporação em São Paulo, até onde a gente conhece. Só que é uma coisa que não tem tido muito sucesso de fazer registro. E para nós nos interessa, tanto como também pela comunidade Domus, tem um envolvimento de todos lá, buscando fazer isso lá dentro da comunidade, mas principalmente nós, porque a gente tem uma casa que ela vai ser vendida na faixa de 10 milhões de reais. Então, 2,7% aí de diferença, né? De 6,7% para 4% a tributação, mudaria consideravelmente ali o nosso... de 10 milhões são 270 mil reais. É bem considerável o valor, né? Só que ainda não tem uma evolução, né, desses registros, né? Porque depende muito da boa vontade também dos cartórios, né, de registro. Mas faz parte, tá tudo certo. Sobre permuta de terrenos, Lucas. Permuta para aquisição, né, para multifamiliar. Quais são os cuidados que o incorporador tem que ter para fazer uma boa permuta, em termos do âmbito jurídico mesmo? Do âmbito jurídico. Vamos começar. Eu vou colocar a prática, Léo, para tentar trazer aí algumas situações que podem ser vistas e evitadas. Sim. Conhecer o terreno é muito importante, tu visualizar onde que ele é, com quem tu vai, seja com o corretor, onde que são as imediações, as confrontações, pegando a matrícula, vendo se aquele local de fato é o que está sendo adquirido. Parece uma coisa bem boba e insignificante, ridícula falar isso, mas já tem jurisprudência do Tribunal de Justiça que a pessoa comprou um terreno vendo do alto de um condomínio ali, aquele terreno naquela quadra e tal, foi apontado, e depois quando estava na metade da casa, chegou o dono dizendo, não, esse terreno é meu. Não, só eu comprei, o corretor me mostrou, não, o teu é do lado. E a pessoa teve que demolir a casa e demolir metade da casa e entregar. Claro, daí até provar que teve o corretor e tal, são provas bem difíceis de serem conseguidas. Então isso é um fato, saber o que está adquirindo, quais são as confrontações, para não adentrar em ambiente que tu não pode construir, depois isso vai prejudicar muito o teu habite, teus projetos. Isso é uma das situações. A documentação, quem está vendendo é algo importantíssimo saber. Se a pessoa é representada por procuração pública, já teve casos de a pessoa pagar quase R$1 milhão no terreno quando for registrar, quando foi fazer a escritura pública. O cartório informou que a procuração era falsa e a pessoa era de uma quadrilha de estelionatários. Então, uma simples ligação para o cartório que foi lavrada aquela procuração pública
pedindo se ela está válida ainda, é muito legal, é importante. 2 minutos que vai evitar anos e anos e anos de dor de cabeça. Muitas vezes quebrar realmente o incorporador de entrada já. E a documentação dos vendedores. A documentação dos vendedores hoje é uma das coisas mais importantes que o incorporador tem que se atentar. E essa documentação, ela é chata, mas ela é importante ser visualizada. Eu digo todas as matrículas, sejam matrículas trabalhistas, que são muito importantes, as de débitos trabalhistas, que é emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, daí vem as fiscais, que são também trabalhista e fiscal, hoje realmente perde a propriedade, a pegar do Tribunal Regional, da sua respectiva região, dos tribunais estaduais, procurar saber se a pessoa tem idoneidade financeira para vender. Isso é de importância significativa. Hoje, o entendimento, por exemplo, só vocês terem uma ideia de quanto isso pode impactar. O entendimento do STJ Pacífico é que o adquirente não tem boa-fé mesmo se tinha uma certidão negativa lá atrás, ele não observou e o imóvel veio ser penhorado, arrematado por terceiro. Por mais que tenha a promessa de compra e venda, tudo, na questão fiscal não se interpreta essa boa-fé. Então, isso prejudica a segurança jurídica não só do último. Tem casos até que o tribunal retroage para alguns adquirentes que tiveram certidões. A matrícula do imóvel vai dizer se foram apresentadas certidões, não foram, as escrituras, isso é muito importante. A documentação, então, dos vendedores, se eles têm empresas, não têm empresas. Eu estou comprando da pessoa física dele. Tá, só a pessoa jurídica dele também está certo. Porque daqui a pouco tem todas as situações de fato, de problemas que podem estar sendo a empresa com falência, a empresa com recuperação judicial, ou desconsiderando a personalidade jurídica. Então, tanto pessoa física quanto jurídica dos vendedores. Marido e mulher, sempre importante. Se for casado, é importante também ver do cônjuge, por mais que não esteja, porque tem que ter outorga uxória para poder vender o bem. Então, a documentação são coisas chatas. Só em uma tarde, uma manhã se solicita hoje todas as certidões, a grande maioria são pela internet. Se forem negativas, tudo vão ser emitidas, salvo uma ou outra que, se for positiva, vai ter que pedir diligência. E eu acho que nesse momento é muito importante a participação do advogado que atua na área. O fato da pessoa ter uma restrição em eventual certidão não faz com que o negócio também caia por terra. Eu acho que é muito importante falar, porque o advogado não tem o papel aqui de prejudicar. Talvez aquele incorporador viu que aquela área era boa, aquele negócio seria o ideal para ele, e o advogado dizer, não, teve uma positiva aqui, então desconsidera tudo e parte para outro. Não, o papel do advogado também está aí, tentar auxiliar. Sim. É trazendo, que positiva é essa? Onde que ela veio? Como que ela veio? Ela é tão impactante? É uma ação civil. Só poderia correr o risco de perder esse imóvel por causa dessa ação, sim ou não? É uma ação de fiscal. Só o débito é R$200. Vale mais a pena pagar o débito, negociar e limpar o nome. Então, entender as minúcias para também possibilitar o andamento do negócio. E não simplesmente fazer, graças a Deus, se eu não visse isso, eu entraria num negócio. Querer se vangloriar ao invés de tentar auxiliar na situação. Isso é muito importante, porque dentro da comunidade mesmo, né, da comunidade do Domus, tem muita gente que, na procura do terreno, pergunta, não sei o que, tá com uma trava, um débito, alguma coisa, não sei se eu faço um negócio ou não faço, ou seja, busca esse amparo para de fato agora entender qual o nível, né, talvez, dessa complicação, porque muitas vezes é uma oportunidade, né? Sim. É uma oportunidade, é um negócio viável se desconsiderasse aquilo. Fazer uma diligência é muito importante para saber a documentação, até uma segurança jurídica, porque se esse negócio avançar e lá amanhã ou depois vier dar problema, ter o amparo. Na época eu tinha todas as certidões, eu colhi elas, estão aqui.
Hoje estão em tudo em PDF, então salvar numa Sim. pasta não dá trabalho nenhum, né? Não vai ocupar esse espaço gigante. E tentar resolver o negócio para dar certo. Se chegou até esse momento de prospectar aquele imóvel, é sinal que ele é bom. Uhum. Então vamos tentar ir um pouco mais além. Só não fechar negócio sem ver a documentação. É melhor tu perder 1 dia, 2 dias, 3 dias vendo a documentação do que perder 2, 3, 4, 5 anos tentando resolver aquele negócio que deu errado. Com certeza. Então, essa parte da documentação é imprescindível para qualquer negócio. Tanto para o incorporador que vai comprar um terreno, quanto para o incorporador até mesmo que vai contratar uma empresa de empreitada Sim. para saber quem está contratando, qual que é a idoneidade da empresa que está contratando. Ou contratando um escritório de advocacia, quem que é o escritório, um escritório de contabilidade, contratando um engenheiro para fazer a obra. Todos nós que quando pensa em montar uma empresa quer trazer as pessoas boas. E as documentações vão ser o retrato do potencial que quem está trazendo para tua casa, Sim. por assim dizer. A gente fala, o Léo fala muito isso, a gente fala muito na comunidade, no caso, sobre o incorporador ser um gestor de contratos, né? Uhum. Então, é realmente cuidar com todas essas nuances aí. E avançando, então, após ter analisado toda a documentação, está tudo ok, avançaram no instrumento de promessa, seja permuta, seja compra. O quão importante é registrar esse instrumento na matrícula? O registro a gente está falando do ato anterior da escritura ali, Isso. só para sintonizar o momento. A promessa de compra e venda ela é uma modalidade que tem no Brasil, já faz muitos e muitos anos, previsto no Código Civil. Ela não é, de forma alguma, ilegal, pelo contrário, ela está regulamentada e é um documento muito eficaz para demonstrar a transação imobiliária. Uhum. Esse documento, a promessa de compra e venda ela não transfere a titularidade. A gente sempre na faculdade aprende, só é dono quem registra. Sim. Então, tem que ter a escritura pública com procedimento regular e o registro para ser dono. A promessa, ela dá nada mais do que o registro da promessa dá nada mais do que a publicidade a terceiros que alguém já se mostrou interessado em efetivar aquela alienação. Isso faz com que tu tenha uma boa fé na negociação. Hoje, acontece com muita frequência, os casos que mais acontecem, embargos de terceiro, de pessoas que compraram, nunca fizeram escritura, nunca registraram a promessa e tem um imóvel penhorado por uma dívida do vendedor. A pessoa vai lá, tem que se defender, contratar advogado, vai ganhar os embargos, na grande maioria, se tiver boa fé, mas vai ter que pagar honorários advocatícios para o advogado da parte contrária, que é aquele que estava executando o vendedor. Por quê? Porque quem estava executando o vendedor, ele não poderia ter conhecimento que aquele imóvel já tinha sido transferido, já tinha sido alienado. Um simples registro, que seria, a grande maioria nem tem o custo do ITBI, poderia salvaguardar e não ter que pagar esses honorários. Então, isso é uma modalidade muito importante da segurança jurídica por uma escritura que, ao meu ver, tem que ser feita. Isso, sim, eu sou sempre a favor da formalidade de fazer a escritura pública de compra e venda, registrá-la e deixar tudo evitando problemas. Eu sou totalmente a favor do evitar problemas. Ô, Lucas, não teve uma alteração recente sobre essa questão da documentação exigida, por exemplo, assim, para atestar que o imóvel está 100% regular e que ele está passível de venda? Por exemplo, que o adquirente não precisa levantar todas as negativas do vendedor, porque se não está lá na matrícula do imóvel alguma coisa que desabone a venda, é sinal que está tudo certo. E ele não precisa levantar todos os outros documentos. Teve sim, Léo, teve essas mudanças legislativas, mas, ao meu ver, elas servem para determinados casos. Por exemplo, principalmente na parte do direito civil, que hoje está simulado que se não está na matrícula do imóvel, não pode ser reivindicado.
Então, quem adquiriu, se não tinha publicidade, então tu é terceiro de boa-fé, então tu não pode ser prejudicado. Nesses casos, eu concordo, mas eu vejo que no direito a gente tem também que ser um pouquinho clínico geral Sim. e para dar essa segurança para o cliente conseguir ir para outras áreas. O direito tributário já vai falar que, como eu disse anteriormente, que essa parte não se adapta, não serve para fazenda nacional e para fazenda estadual. Uhum. Então, eles não precisam estar restringindo na matrícula para eles poderem ter direito àquele patrimônio. Eu tive vou só citar um caso, meu cliente foi o quarto da linha sucessória e o primeiro quando ele vendeu, ele tinha uma certidão positiva com efeito negativo da Fazenda Nacional. Ele fez um parcelamento, vendeu o imóvel, ficou registrado na escritura que tinha uma positiva com efeito negativo, vendeu para o segundo, que vendeu para o terceiro, vendeu para o quarto. Esse primeiro, ele tinha execuções fiscais, deixou de pagar, ficou demonstrado que ele esvaziou todo o patrimônio dele, esgotou todo o patrimônio dele, se tornou insolvente. A Justiça Federal simplesmente anulou a venda do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e voltou o imóvel lá para o primeiro, para a fazenda poder trazer de volta o dinheiro que perdeu. Meu cliente era o quarto, não ia buscar certidões tão pretéritas, mas algo que daí, claro, nós tivemos uma questão de inúmeros recursos, fomos até Brasília, mas prevaleceu esse entendimento que não tem boa fé. Ele deveria ter, para a fazenda, deveria ter sido observado que lá atrás tinha uma certidão positiva com efeito negativo. Putz. Então, a lei vem, só eu ainda acredito que sai mais barato. Eu tenho esse receio, por assim dizer, eu prefiro pecar pelo excesso. Sai mais barato solicitar certidões gratuitas do que apostar no mundo jurídico ou na interpretação de um juiz. Com certeza. Perfeito, perfeito. Sobre a lei do distrato, Dr. Lucas, o quanto isso beneficia as partes? Beneficia o incorporador, de ele poder recuperar aquele bem que está com inadimplência, e quanto isso pode ser um benefício ou não para quem está fazendo a aquisição do imóvel? A lei, essa lei veio alguns anos atrás, até teve significativas mudanças para melhor, tanto para o consumidor quanto para o construtor, porque estabeleceu limites. O mercado, o mercado aceitava muitas coisas, principalmente as penalidades de uma parte para outra eram muito abusivas e dependia sempre do judiciário para essas interpretações. E a lei, ela veio trazer algumas normas que eu não vejo como benéficas para um ou para outras, eu vejo como necessárias para a saúde do contrato. Acho que se está estipulado ali, a lei a meu ver, ela foi bem feliz, porque limitou com razoabilidade essas questões. Por exemplo, a questão da multa sobre 25% sobre o valor pago. Isso é uma das coisas que veio estabelecendo antes. Não tinha tanta... Se cobrava sobre o valor total do contrato, se cobrava valores acima, e isso veio ser regulamentado. A questão da ocupação durante um período e mesmo estando inadimplente, trazendo para o construtor a possibilidade de pleitear esse uso sem ser algo que dependesse da interpretação jurisprudencial, que era assim que acontecia. E trouxe enormes detalhes de publicidade para o incorporador. É uma lei que o incorporador ele tem que ser bem observado, porque ela vai trazer a questão de quadro resumo, percentuais sobre o que está sendo vendido, percentual de entrada, qual que é a forma de correção. Ela vai prever as penalidades que o comprador ele tem que estar ciente logo abaixo da cláusula sobre essa questão.
ela veio trazer mais segurança para, nesse ponto, mais segurança para o adquirente, porque ele tem que estar mais ciente do que está acontecendo, principalmente nas partes que são prejudiciais a ele. Sim. Então isso eu não vejo como pior ou melhor, eu vejo como transparência. A transparência do negócio para o incorporador, isso eu não vejo como um problema. Eu vejo quanto mais claro, sou daquele, quanto mais claro o contrato, quanto a letra tiver um tamanho adequado, espaçamento, que nós possamos ler o contrato, que não seja aqueles contratos que tem que pegar uma lupa ou que a gente cansa de tantas páginas, eu acho que vem para o bom do negócio. Isso é o cartão, já com o cartão de visita da própria incorporadora. Se ela quer dar transparência para o seu cliente, é ela que confia no seu trabalho. Então eu vejo dessa forma. Se faz um bom quadro resumo, que a pessoa possa ver que realmente o que ela está contratando é o que foi combinado, eu entendo que bom, e o negócio tem tudo para dar certo. Porque o contrato nada mais é do que um documento que serve, se Deus quiser, para não ser usado. Então esse que é o objetivo. O seguro de vida. Esse é o objetivo de todo o contrato, que a gente, quando faz, vamos fazer bem claro e tal, mas que não precisa ser utilizado. E se for ser utilizado, que ele possa tanta clareza que as partes possam compreender, muitas vezes até sem ser necessário ingressar no judiciário. Porque se ficou claro aquelas diretrizes, aquelas regras, o que foi combinado, para que eu vou ajuizar? Então eu penso que tem que fazer isso, que as partes leiam em conjunto, possam interpretá-lo e ter, com a ajuda de advogado ou não, assinar algo que realmente concorde. Perfeito. Quais são os pontos, assim, supondo que o incorporador vendeu um apartamento, que o adquirente lá na 10ª parcela deixou de pagar? Qual que é o trâmite depois ali, até que o incorporador possa retomar aquele bem, possa ter a propriedade do imóvel novamente, a posse, inclusive? Daí vamos lá, vou tentar, num caso, nós primeiro vamos ter que avaliar o que vai dizer o contrato em si, se é a promessa de compra e venda, e o que vai estar as diretrizes, se realmente vai estar bem elaborado. Mas a regra é que ele vai ter que ser intimado, notificado para purgar a mora, que seja fazer o pagamento do seu débito e dos acessórios, seja multa, seja correção monetária, os acréscimos legais. Isso quanto tempo depois? O contrato vai estipular. Mas tem na lei do distrato deve ter um mínimo, não tem? Não. É pelo contrato. Pelo contrato, porque a lei vai estipular a inadimplência. Hoje, no conhecimento comum, na população, sempre, por exemplo, a lei do despejo. Depois de 3 meses vai ter o despejo. A lei não vai, em nenhum momento da lei vai falar que são 3 meses. A lei fala da inadimplência. E a lei do distrato fala da inadimplência. Se é 1 dia, 3 meses ou 6 meses, é questão facultado ao vendedor também ter a sua política interna de recebíveis. E muitas vezes, claro, no dia seguinte do vencimento ele não vai já notificar para a pessoa sair. Só vai ter o bom senso. Daqui a pouco passou uma parcela, 2, 3, na terceira. Então, via de regra, se utiliza 3 meses por uma questão costumeira. De bom convívio. Então, a lei não trata realmente do prazo. E vai notificar, vai propiciar, e se a pessoa não tomar as medidas, vai ser notificada, daí caberá daí entrar com a ação cabível de rescisão contratual, pedindo a retomada do imóvel. Mas daí sim tem que ter o poder de mando, não pode ter o livre... E aí a construtora tem que fazer uma devolutiva do valor subtraída de todas as despesas que ela teve. E a lei fala que daí, nesse caso, ela vai estabelecer que os 25% do valor pago, comissão de corretagem, se foi usufruído, se teve a fruição do bem, a inadimplência do débito, se teve alguma outra despesa administrativa. Marketing e publicidade, se não me engano, dá para subtrair também. Daí, claro, que daí a gente entra na questão da comprovação de tudo mais, né? Que não seja... E daí vai também estipular o quanto que vai depois dessa devolução, vai tratar dos prazos. Estabelecendo que o prazo, quando que vai devolver, se tiver venda antecipada também, a lei daí vai especificar
como que isso daí dá uma segurança para o adquirente também, né? Claro. Porque ele vai saber realmente o prazo e se não for, daí cabe a ele ingressar no judiciário para pleitear o que é devido a si, né? Total. Boa. Isso é bom e ruim, né? Bom e ruim. Pro incorporador. Não, pro incorporador, cara, É ficou que- bem mais protegido. Bem mais protegido, porque não com fica certeza. aquela trava de ter que ir pro judiciário, ter que ir para outras esferas. Ele mesmo consegue resolver ali. Se ele manda as notificações e tem todo o processo ali, não há um ressarcimento ou volta a estar em dia com os débitos ou adquirente, ele consegue E ainda encerrar o dependendo processo. do prazo, toma um bem já com um valor acima, né? Teve a valorização do Sim. imóvel. Também. Isso é interessante. Que não é o objetivo. Boa Boa obviamente, estratégia essa. Boa estratégia. Cara, algumas incorporadoras utilizam. Não é o objetivo, né? Obviamente que o objetivo é finalizar a negociação, o adquirente ter o imóvel dele, a incorporadora receber tudo, mas o pior situação é ficar com aquele bem parado ali sem receber e a empresa precisando de fluxo de caixa. Só vende pra hit em C, assim, sabe? Só que a gente está vendo com a nossa filosofia daqui, porque muitas cidades não tem... o depender do judiciário e tal para essas retomadas acaba sendo muito prejudicial. Então, Sim. a ideia da construtora também, ela tem que ser também resolver o negócio. Resolver né? o quanto antes, exatamente. Então, não depender do... Eu sempre digo, hoje nós trabalhamos no escritório, quando falam que eu sou advogado, eu digo, não, hoje em dia eu acho que eu sou mais tomador de café e consultor, Sim. porque o objetivo é tentar o preventivo, tentar convencer as pessoas a não ingressar no judiciário. Não significa que a gente é Sim. omisso, mas sim que a gente tenta ter um pouco mais de prudência. Sim. Isso vem com o tempo e também com um pouquinho de Exatamente. experiência também, né? Cabelinho branco. E contrato social versus acordo entre sócios. Qual a diferença quando fazer? Esse ponto eu levantei porque, supondo que o incorporador que está nos ouvindo tem um sócio na incorporadora dele, como que é? Qual a diferença entre um e outro? Se tem diferença, não tem diferença? Inclusive, antes de vir para cá, nós tive uma reunião com um aluno que estava tratando sobre essa questão aí, sobre o acordo de acionistas. Ah, legal. O contrato social, nós imaginamos aquele contrato da empresa, que é o que vai para a junta comercial, que vai ser registrado, o que vai dizer as diretrizes mínimas que devem ser obedecidas para a criação da empresa. Objeto social, nome, capital social, foro. Sim. Esse é o mínimo. O acordo de acionista é um acordo entre particulares. Ele vai estabelecer o que realmente foi combinado entre as partes. Isso quanto mais específico for e as partes concordarem com aquilo, menos probabilidade problema vai dar. Sociedade é um casamento. Entre homem e mulher, mulher e homem, 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 mulher, 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 como quiser os gêneros, pode ter confusão em uma sociedade também. A gente é passível de problemas porque nós estamos lidando com o ser humano e o ser humano ele é falível e gosta também de uma discussão. Partindo dessa premissa, o que ficou acordado entre se nós temos um acordo, um contrato social bem redigido dentro do que a lei estabelece, ele pode, mas nós não queremos externar situações mais específicas, por exemplo, um prolabore, como que seria uma avaliação da empresa, quanto que valeria, quanto que seria as penalidades, algo que seria mais pertinente aos sócios envolvidos. O acordo de acionistas vai servir para isso. Ele vai botar ordem na casa, nada mais do que é isso. Ele vai determinar, nós temos um contrato e naquilo que for omisso ao nosso contrato, a gente vai estabelecer esse acordo, é o que está valendo para nós. Esse acordo é válido, ele não é registrado junto ao contrato social, pode ser reconhecido em cartório, eventualmente, e vai servir de prova para eventual discussão lá na frente, se houver. Isso que é importante. Eu vejo que se nós deixamos claro, por escrito, a probabilidade de diminuir os problemas é grande. Não só na nossa geração, porque, digo, todo mundo é falível, uma das certezas que a gente tem é que a gente vai morrer algum dia. Isso preveniria muitos problemas futuros, que seja para a esposa que fica, para o
pro marido, Sim. pro filho, pro sobrinho, pro pai, pra mãe, porque a negociação entre os sócios é do dia a dia. Eles sabiam que tinham estipulados. Muitas vezes tinha confiança um do outro, sabiam que nunca iria dar problema à sociedade, e ali foi durante anos e anos e anos e anos. Falece, aquilo que era combinado entre um e o outro, esquece. Passou a ter uma mulher, passou a ter um filho, passou a ter dinheiro envolvido, e isso como que a gente puxa pela memória. Infelizmente, nem sempre dá para botar numa mesa no centro espírita e trazer, né? Sim. E muitos não concordariam também com a resposta. E se está escrito e com a firma reconhecida, já discutem? Sim. Imagina se fosse no... Imagina se fosse. Então, eu vejo que o acordo ele é muito eficaz. Eu sou um adepto mais uma vez, eu sou chato nisso aí, eu reforço bastante da prevenção. Eu sou adepto das instituições de quando vale a pena, de holdings, de empresas, de organização, de organizações de acordos sócios, organizações das instituições, para justamente evitar esses dissabores. Porque para qualquer empresa uma briga judicial sai cara. Uhum. Então, evitar esse desgaste emocional e financeiro, um acordo poderia muito bem, são coisas muitas vezes simples. O auxílio do advogado é importante, mas eu digo, é melhor vocês tentarem fazer algo do que não fazerem nada. Então, vai chegar no advogado, o advogado nada mais vai colocar no papel aquilo que vocês já decidiram, ou tentar ajustar, tentar sugerir. Mas a essência do ser humano, o advogado está aí para tentar auxiliar e não criar um regramento entre dois sócios. A sociedade não é do advogado. Ele não convive, ele está ali para tentar colaborar. Sim. Então, os sócios tentarem fazer o dever de casa primeiro, dentro da sua estruturação, ela é muito importante e daí facilita o trabalho do advogado de não querer impor nada ou achar que um está querendo prejudicar o outro. Sim. Boa. E Lucas, teu escritório, como que faz para... Ele presta consultoria para incorporadoras, presta assessoria para incorporadoras, ou é só para nós? Felizmente, nós começamos com vocês e depois disso partimos para as outras empresas também, né? Nosso escritório, ele trabalha com afinco na questão de direito imobiliário e de direito de família, na parte de estruturação de planejamento sucessório. Ele veio como uma linha aí que não teve como não seguir. Eu acho que o direito imobiliário comunica com o direito de família, comunica com o direito sucessório. A gente está falando de patrimônio, está falando de história, está falando de vida. E nós trabalhamos nessas duas áreas aí com essa especialidade. Hoje nós atuamos para construtoras, incorporadoras, corretores, pessoas físicas também, porque muitos desses incorporadores são pessoas físicas também. No final das contas. E isso não é um problema também. Eu vejo que cada caso é um caso, tem que ser interpretado sabendo da situação. Até por uma questão financeira, muitas vezes, para quem está começando, eu digo, é melhor começar com MEI do que não começar nada. Então, se tu quer começa com uma pessoa física. Muitas vezes tu não vai ter condições de ter uma contabilidade tão top, um escritório de advocacia dando planejamento mensal para ti. Só pelo menos buscar alguns contratos específicos. Começa com os modelos, tem os modelos no site, eles são bons, mas eu digo, tem que ter algumas ressalvas, o caso a caso vai orientar. Então nós estamos aqui, o escritório fica em Balneário Camboriú e Bombinhas também, é uma das áreas que nós partimos para atuar também na questão imobiliária. O Instagram do escritório é @Almeida e Correia, sem o i. Peço desculpas, eu não tenho, o Léo sabe, eu não tenho Instagram e não tenho Facebook, só pode adicionar. Lucas só usa TikTok. Qual que é o TikTok teu? Eu sou da outra, eu sou Neandertal. Eu sou Neandertal nesse tempo. O escritório é uma coisa bem um contrassenso. O escritório, eu sou um adepto da tecnologia, da modernidade, de sempre trazer coisas novas para nossa estrutura, mas em termos de mídia social, um jornal, né? Eu sou assinante de jornal impresso. Eu recebo jornal em casa de manhã cedo. Então eu sou dessa... Eu peço desculpas aí para os ouvintes de não ter um Instagram e um Facebook, mas o escritório tem. Eu acompanho, o pessoal acompanha a nossa assessoria.
Ali tem todos os nossos canais de comunicação, site, Instagram, as localidades. O telefone também, a gente tem o WhatsApp do escritório, que a gente responde também com um tempo bem curto. Acho que é uma das grandes características que eu vejo dos meus pais. Meus pais eram comerciantes e o atendimento ao cliente para mim sempre foi muito importante. Eu via o desafio que meus pais tinham há 30 anos atrás de trazer o cliente para dentro da loja. E eu vejo isso trazendo para o cliente. O escritório ali, ele tem que trabalhar para o cliente. Então, nós tentamos, dentro de uma rotina, o cliente não pode ser dispensável, porque nós dependemos dele. Então, Sim. uma das coisas que eu exijo, de certa forma, cobro, puxo a orelha do pessoal, esse atendimento eficaz. Maravilha. Inclusive, na parte do direito imobiliário, que é tão... O corretor, o Léo já me dizia, vários corretores, o pior inimigo do corretor de imóvel é o travesseiro. Então, a gente tenta trazer isso para dentro do escritório, o incorporador que está com um bom negócio, uma boa negociação. Se ele quer que elabore uma minuta, eu não posso prometer uma minuta de contrato daqui 10 dias para ele. Senão já perdeu o time, a outra pessoa já comprou aquele terreno. Então, isso nós conseguimos considerar dentro do nosso ambiente aí para dar um bom trabalho e, acima de tudo, propiciar uma segurança jurídica que mais e mais pessoas consigam projetar a sua independência financeira, que a construção civil nunca deu errado, né? Sim. Então, o Brasil ainda, querendo ou não, a gente vê o mundo, só o Brasil continua sempre crescendo e não para de crescer nesse momento. Então, a segurança, e se puder contar com advogado, melhor. Procure advogados especialistas para não ter uma dor de cabeça futura. Bom demais. Show demais. Lucas, obrigado aí por ter aceito o nosso convite de vir aqui no podcast. Tenho certeza que o pessoal de casa aí aprendeu bastante sobre toda a questão de segurança jurídica na área de incorporação, permuta, lei do distrato e assim por diante. E quem tiver interesse em ter uma assessoria jurídica com o Dr. Lucas, com o time da Almeida e Correia lá, fique à vontade para entrar em contato. Agradeço também aí Matheus e Gabriel por terem nos agraciado com sua simpatia. Dois juristas, né? Dois juristas. De excelência. Dois quase juízes. Episódio a gente é groselha, não sei o quê, Groselheiro. agiota. Estamos Léo tá criativo, aí, né? Está acumulando os cargos. O Léo tá criativo. Obrigado mais uma vez, Lucas. Boa. Obrigado, Léo. Obrigado, Obrigado Lucas. aí, o Matheus e o Gabriel. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho de vocês aí, que é brilhante, e é bom ver a conquista dia a dia do que vocês estão fazendo. Show demais. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Obrigado. pessoal. Falou.